Meus irmãos, graça e paz, vamos estudar hoje a nossa 8ª lição da nossa revista, da nossa Escola Bíblica Dominical, deste domingo, 19 de novembro. O título da nossa revista, ou da nossa lição, da nossa 8ª lição, Missionários, Fazedores de Tenda. Vamos estudar um pouquinho aqui a vida e o ministério do apóstolo Paulo, bem como daquele casal Priscila e Áquila. Nós estamos estudando nesse trimestre obra missionária até os confins da terra e vamos tratar nesta lição a respeito do serviço da profissão, bem como da missão. É possível conciliar vida profissional com missões? Vamos refletir um pouquinho nesta lição sobre este tema. O nosso textuário está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 34. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Verdade prática, é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Os objetivos da nossa lição: relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial, explicar a expressão missionários fazedores de tendas e discorrer sobre vocação, profissão e missões. Correlacionar esses três temas para a vida do profissional, né? E que não pode desassociar da vida de um missionário. Todos nós somos chamados para fazer missões. Nosso texto bíblico em classe está no livro de Atos, capítulo 18, versículos do 1º ao 5º, e também na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Vamos ler. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Porto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e, como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhavam, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e conviviam com judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Essa passagem aqui, o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses que ele trabalhou, ele não foi pesado para irmão nenhum, né? E nós vamos tratar desse tema. Paulo, apesar de ser missionário, de ter uma vida corrida, Paulo não deixou de trabalhar, não foi pesado a nenhum irmão, a nenhuma igreja. Então, algumas perguntas se faz necessário nós fazermos para refletirmos a respeito de missão, a obra missionária, que cada um de nós temos a responsabilidade. Já visto que Jesus disse que para irmos por todo o mundo, então essa comissão, essa ordem não foi dada simplesmente aos apóstolos, mas a todos os cristãos. Então, algumas perguntas que nos fazem refletir a respeito da missão, a obra missionária e da vida profissional que cada um de nós temos, né? Então, é possível conciliar chamado missionário com a profissão secular? Será que dá para conciliar ser missionário
mesmo assim, ter uma vida laboral, né? Fazer missão onde nós estamos. É possível ser missionário e um profissional bem-sucedido ao mesmo tempo? Será? É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário, abandonar a minha vida profissional para me dedicar exclusivamente a missões. Só existe apenas um modelo de chamado missionários, aquele que abandona tudo e vai para o campo, né? São perguntas que nos fazem refletir. Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Então, estas perguntas nos levam a refletir a respeito do que é missão e como estamos fazendo missões. O apóstolo Paulo foi alguém que, ao mesmo tempo, exerceu uma profissão e também estava anunciando o Evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico do apóstolo Paulo, vamos meditar a respeito do termo fazedores de tendas, ou seja, daquele que trabalha de sua vida profissional, conciliando com a vida missionária, fazendo missões, né? Até que ponto a vida profissional e o chamado missionário pode e deve se encontrar para que a obra do Senhor, para que o reino de Deus, para que o evangelismo venha se expandir cada vez mais. Então, perguntas: é possível conciliar a vida profissional com missões? Nós somos cristãos, não simplesmente dentro da igreja. Na verdade, o maior testemunho de cristão que damos é quando estamos fora da igreja, não é dentro dela, né? Nosso primeiro tópico, a vida profissional de Paulo e a sua missão e a sua vocação ministerial. O texto da nossa leitura bíblica, que nós lemos aqui em Atos, capítulo 18, versículo do 1 ao 5, e também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 4, versículo 11 e 12, que vem tratar a respeito aqui da vida profissional do apóstolo Paulo, né? O texto da nossa leitura bíblica diz a respeito deste missionário dos gentios, tanto da sua missão, do seu trabalho missionário, quanto da sua profissão, no caso, fazedor de tenda, né? A expressão fazedor de tenda é traduzida com mais precisão por trabalhadores de couro. Então, esta era a profissão que o apóstolo Paulo aprendeu na sua juventude, né? Todo judeu ele precisava aprender um ofício, e esse ofício geralmente era o ofício, a profissão que o pai exercia, e o apóstolo Paulo era um fazedor de tenda. No Novo Testamento há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, né, que é Priscila e Áquila, né? Devido a um edito do imperador romano Cláudio, ali no ano 49 depois de Cristo, todos os judeus precisaram sair de Roma, né? E Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. O apóstolo Paulo se encontrou com esse casal ali em Corinto e passou a morar e a trabalhar junto com eles, devido ao tempo de fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação. Eles estavam conciliando um com o outro, né? Trabalhavam, tinham sua atividade laboral, como o próprio Paulo vai dizer, para não ser pesado aos irmãos, mas não deixava de fazer missões, né? Então, esse é o contexto desta nossa lição: conciliar vida profissional com missão, com a missão de Deus, né? Fazendo missões. Nós fazemos missões onde estamos. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, está lá: mas recebereis o poder ou a virtude do Espírito Santo para seres minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, onde eu estou, em Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, onde eu estou indo,
onde eu chegar. Então, missão é onde nós estamos indo, onde nós chegarmos. Então, missão a gente faz em todos os lugares. No trabalho também nós somos cristãos. Obviamente que precisamos ter um cuidado todo, né? Mas cristão é cristão em qualquer lugar. E o testemunho principal é a vida. Como ele se expressa, como ele fala, como ele vive, como ele se relaciona, né, suas relações interpessoais. Então, tudo isso dá testemunho. E o nosso testemunho, o nosso ser, como Jesus vai dizer, sal e ser luz é isto, brilhar onde nós estivermos, né? Então, no trabalho, é uma das várias maneiras de fazermos missões. Como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial? A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais e que cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era fariseu, ele tinha cidadania, ele é judeu e romano, né, tinha cidadania romana também, né, e Paulo foi criado aos pés de um rabino Gamaliel, então ele era muito erudito, né, conhecedor da lei, um homem culto, mas não esqueceu a arte de fazer tenda, ou seja, a profissão que ele possivelmente aprendeu na sua adolescência, na sua juventude, né? Provavelmente uma profissão que ele aprendera ali na sua juventude, embora tivesse o direito de ser sustentado pela igreja que ele plantara. Paulo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. As referências estão em Atos, capítulo 20, versículo 34, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9 ao 12, 1 Tessalonicenses, Tito, enfim. E em várias referências, onde o apóstolo Paulo se mostra ali trabalhando, né, exercendo o seu ofício, né, que ele aprendera ali na sua adolescência, na sua juventude, para que não viesse, que os irmãos, os novos convertidos, de certa forma, não viesse se escandalizar ou achar que o apóstolo estava apenas se aproveitando, né, para tirar o sustento dos irmãos. Mas lá na frente o apóstolo Paulo vem tratar também sobre isso, porque era, de certa forma, ele era interessante que ele viesse esclarecer essa situação de que era necessário também os novos convertidos cooperar para a manutenção da igreja e daqueles que se dedicam, né, ao ofício, ao ministério, como os judeus conheciam muito bem. Está lá na lei mosaica, lá em Levítico, né? Então, Paulo, ele trabalhava para não ser pesado aos irmãos. O casal Áquila e Priscila constituiu também um casal muito interessante, né? Mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, nós não vemos isso relatados lá em Atos dos Apóstolos, né? Eles pôde fazê-lo valiosamente por determinado período, em momentos específicos. Um casal extraordinário, abençoado, foi bênção ali na vida do apóstolo Paulo, registrado ali no livro de Atos dos Apóstolos. Eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Por meio de suas habilidades profissionais, podia se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Então, eles ensinavam, pregavam e mesmo assim trabalhavam para manter o seu sustento. A ética financeira na atividade missionária de Paulo, o apóstolo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo, ou seja, de os ministros receberem a ajuda econômica, financeira da parte daqueles para quem ministrava como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, né? E até mesmo recomendava nas Escrituras, como está lá
No Antigo Testamento, os levitas que se dedicavam, sacerdotes levitas que se dedicavam exclusivamente ao serviço do templo, da adoração, dos sacrifícios, eles não trabalhavam, não tinham trabalho secular. O trabalho deles especificamente era em prol da adoração, dos sacrifícios, conduzir os sacrifícios do povo a Deus. Então era exclusivo o serviço deles para isto. Logo, eles precisavam ser sustentados, pelas ofertas que o povo trazia ao templo. Então, eles eram sustentados pelas ofertas. Tinham sua dedicação exclusivamente para o serviço de adoração dos sacrifícios do povo. O próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar que digno é o obreiro do seu salário. Então, por exemplo, um pastor que ele precisa visitar, ele precisa preparar o ensino da escola bíblica, ele precisa preparar o ensino de culto de doutrina, ele precisa visitar um irmão que está enfermo, ele precisa visitar um irmão para dar Santa Ceia, que não pode ir até o templo. Então, como um homem de Deus uma mulher de Deus, terá tempo para exercer uma atividade laboral, Então, uma pessoa dessa, sim, ela precisa ter exclusividade ali, ser sustentada pela igreja. Ele dedica a sua vida à igreja, ao reino de Deus. Mas aqueles que trabalham, que têm uma atividade laboral, que têm uma profissão secular, ele faz missão também onde ele estiver. No trabalho, ele tem que fazer missão, ele tem que ser um testemunho vivo do que é ser um cristão, do que é servir ao Senhor Jesus Cristo, Inclusive, mais tarde, o apóstolo Paulo reconhece que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos na questão de sustentar a obra na igreja. Essa observação está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Gálatas, capítulo 6, versículo 6, ou seja, Paulo, ele tinha esse cuidado a respeito de não exigir dos irmãos as ofertas, que os irmãos das igrejas lhe sustentassem, apesar de algumas igrejas, Filipos, por exemplo, dava ofertas, abençoavam o apóstolo Paulo, mas Paulo tinha esse cuidado de estar trabalhando para dar o exemplo. Mas isso não quer dizer que os cristãos não deveriam cuidar financeiramente também dos seus ministros, A igreja tem esta responsabilidade de abençoar, haja vista que o obreiro, o ministro, ele se dedica para, no templo, na adoração, enfim, na organização da igreja, no andamento da obra na igreja. Logo, muitos não têm tempo disponível para exercer uma atividade laboral. Mas o contexto da nossa lição é aqueles que têm, que trabalham, ele tem a oportunidade de chegar onde outro não chega. Um médico vai chegar a pessoas que um engenheiro não chegará. Um advogado chegará a lugares que um médico não chegará. E assim sucessivamente. Então, a obra, o reino de Deus, ele vai se expandindo, vai se estendendo a partir de cada irmão, de cada crente, de cada cristão. Onde ele chega, ele tem que ser testemunha viva de que ele é discípulo de Jesus Cristo, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs, muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos irmãos, os cristãos ali de Filipos. Missionários fazedores de tendas, nosso segundo tópico. No contexto de missões, a expressão fazedores de tenda tem a ver com discípulos de Cristo, chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos, habilidades profissionais no campo missionário. Ou seja, são profissionais de negócios em missões que operam em regiões de grande antagonismo ao cristianismo
a mensagem cristã, né? Então, segundo os estudiosos, os missiólogos, por muitos anos, esse entendimento e a forma de fazer missões consistia apenas na prática de abandonar a vida secular, né, e o trabalho profissional, estudo, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Então, a pessoa tinha aquele chamado para missões, ele deixava seu trabalho secular, né, estudos, enfim, e saía, viajava, se dedicava exclusivamente àquilo ali. Sim, ainda existe hoje, mas também, olhando para o outro lado, pessoas viajam o mundo a trabalho, né, cidades a trabalho. E onde essa pessoa chega, ele está exercendo o seu trabalho laboral, mas ele é um discípulo de Cristo, ele é um cristão, ele é um missionário. Missionário não é só aquele que vai, né? Todos nós temos a missão de Deus em nosso coração, né? Que é resgatar, que é conciliar o mundo novamente com Cristo. Através de Cristo, né? Nós somos essa extensão do corpo de Cristo, nós somos a igreja, ela é a agência missionária de Deus na Terra, aquela que foi comissionada aí a fazer missões. Como membros deste corpo, a igreja, nós somos missionários. Então, onde formos, olha Atos capítulo 1, versículo 8, onde chegarmos, né, nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Então, missão tem que estar em nosso coração. Então, são profissionais de negócios em missões que operam em regiões de grande antagonismo ao Evangelho. E segundo os estudiosos, os missiólogos, os teólogos, né, o entendimento e a forma de fazer missões consistia na prática de abandonar a vida secular, ou seja, deixava o trabalho, deixava os estudos e se dedicava exclusivamente àquilo. Hoje, temos um outro entendimento e torna-se muito mais amplos, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional, um empreendedor, um empresário e realizar obra missionária, sem a necessidade de abandonar a carreira profissional, né? Então, onde chegarmos, nós somos missionários do Senhor. Missões se tornaram um movimento global que começou em Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o plano da redenção começou ali. Deus, a missão começou no coração de Deus. Ao longo da história do povo hebreu do Antigo Testamento, nós vemos ali Deus chamando Israel para ser um povo, uma nação sacerdotal. Israel falhou nesse sentido, mas no Novo Testamento nós vemos Jesus pregando, enviando, anunciando, curando, salvando. Jesus foi ao céu e deixou essa responsabilidade, essa missão, essa missio-dei, a missão de Deus com a igreja. Então a igreja ela tem esta responsabilidade. A igreja é cada um de nós. Novamente, nós somos membros deste corpo, que é a igreja. Então, onde estivermos, Atos capítulo 1, versículo 8, onde chegarmos, onde estivermos indo, testemunhas, discípulos do Senhor Jesus Cristo, né? Então, missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus, pela sua graça, para reconciliar o mundo consigo mesmo, através de Cristo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 19, né? Então, Deus conta conosco para continuar com essa missão, né? Hoje, a maior força missionária cristã no mundo é formada por estes profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas, entre países, entre nações, para servir a Cristo através de suas vidas e trabalhos. Olha quão extraordinário é isto, né? Uma semente plantada no nosso coração. Nós percorremos o mundo, seja estudando, seja trabalhando, seja passeando também, né? Mas nós somos discípulos de Cristo. E o Espírito Santo está conosco. Então, missão transcultural se faz assim também. Onde eu chegar, eu tenho que ser testemunha cristã, né? Um discípulo de Cristo. A luz do Espírito Santo ela precisa refletir, brilhar na nossa vida. E outros serão alcançados.
Olha que extraordinário é. Qual responsável devemos ser, né? Missão não se faz simplesmente onde nós estamos, não simplesmente é o missionário que tem que ir, aquele exclusivo dedicado para isso, né? Não é delegar, estou contribuindo, estou orando, para mim já chega, não. É onde eu estiver também, eu preciso, de alguma forma, mostrar que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, né? Glória a Deus. Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o Evangelho. Esse episódio está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 20 e 22. Paulo se fez de judeu para conquistar os judeus, né? Vai relatar Paulo agindo de algumas formas ali, no intuito no propósito de trazer as pessoas a Cristo. A maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são chamadas aos missionários tradicionais, são fechadas. Aquele missionário tradicional, nós vamos estudar mais na frente, os países da janela 10 por 40, onde o cristianismo é fechado, né? Onde é proibido se pregar Jesus Cristo. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países, ou seja, eles vão ao trabalho e logo, olha a oportunidade, né? Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios, profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários e plantadores de igreja não podem chegar. O missionário não pode ir a determinado país, mas o profissional, né, que trabalha em multinacionais, ele tem a oportunidade de chegar nesses países. E ele é luz neste lugar. Então, olha o exemplo, olha a oportunidade. Então, a gente tem que estar atento, né, para essa situação que muitas vezes está à nossa frente, a nossa oportunidade de pregar Jesus para Cristo, de alguma forma mostrar que Jesus é o caminho. Por isso precisamos orar e pedir a Deus estratégias e oportunidades de anunciar a sua palavra, né? Como os outros missionários, os fazedores de tenda devem se preparar plenamente para se tornarem ministros transculturais mais eficiente possível, né? Quanto puderem. Haja vista que ele está alcançando pessoas e estes missionários tradicionais não alcançarão, não chegarão a estas pessoas, né? Então aqui é uma oportunidade extraordinária, né? É muito oportuna a orientação de Paulo a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, né? Em que uma boa instrução é necessária e todo bom obreiro da causa do Senhor. Ele precisa ter este preparo. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Que ele esteja preparado, né, para quando a oportunidade bater a porta. Então, neste aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários ou chamados fazedores de tenda, né, esses profissionais, né, que têm essa oportunidade de chegar nesses lugares. É chamado para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Então, se está trabalhando, tem a oportunidade de falar de Jesus, fale, anuncie o reino de Deus, né? Nós temos esta responsabilidade sobre nossos ombros. Nós fomos alcançados por alguém, ou por Cristo, né? Ou alguém anunciou, de alguma forma, alguém falou, alguém mostrou que nós precisávamos ser encontrados, nós precisávamos ser regenerados, nós precisávamos ser salvos. Então, de alguma forma, Jesus Cristo foi anunciado a nós por alguém.
de alguma forma. Né? Quantas pessoas estão na escuridão espiritual, né? Distante de Deus, e precisamos apenas de uma palavra para que o Espírito Santo toque naquele coração, que esta pessoa venha conhecer o verdadeiro Evangelho. E nós temos esta oportunidade. Talvez seja a última oportunidade que esta pessoa tenha. Então nós temos este compromisso, né? Esta responsabilidade de ser discípulo, onde chegarmos. Né? Para a gente finalizar, vocação, profissão e missões. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangélicos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Entretanto, todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Nós vemos lá em Atos, capítulo 13, onde o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que tenho chamado. Então, a capacitação, o preparo se faz necessário, porque Deus usa aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos. Se estamos estudando, se você está estudando teologia, se você é um estudioso assíduo da lição bíblica, se você se dedica na causa do Senhor, Deus vai usar isto para a glória do seu nome. Se você é um médico, se você é um engenheiro, um administrador, um advogado, um arquiteto, enfim, Deus usa aquilo que nós temos para a glória do seu nome. E tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Então, muitas vezes as pessoas acham que tem um rei na barriga, menospreza aquele irmão que não tem uma instrução, não tem um estudo. Não, mas tudo que nós temos vem de Deus. Nós respiramos porque esse fôlego foi Deus que nos deu. Então, como testemunhas, como cristãos, como discípulos, como missionários, nós precisamos ser missionários onde estamos, onde estamos indo e onde chegarmos, né? Nós temos esta responsabilidade, né? É Deus quem gera em nós o envolvimento com as causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. Então, é Deus quem capacita, é Deus quem comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. Ninguém vê este mundo por nada. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? Quando respondemos de forma prática a esse chamado do Senhor, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. E às vezes se vive vidas vazias, distante, sem sentido, porque o sentido, o propósito da nossa vida está em glorificar a Deus. Então, quando estamos alinhados com o propósito de Deus, nossa vida ganha sentido, ganha propósito, ganha um significado. Então, o homem distante de Deus, ele até tenta, mas ele vive uma vida vazia, ou de aparência, mas vazia, porque só Deus preenche o espaço que é de Deus na nossa vida, né? Então, a vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestar um serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante de seus planos para sua glória, para sua honra, para o louvor do seu nome, né? O apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente, comprometido com o chamado que teve para a salvação, registrado ali em Atos, capítulo 9, né? E anunciar uma boa notícia a outros povos. Paulo compreendeu que a mensagem
E a vida de Jesus era para ser experimentada por cada um de nós, cada cristão. E igualmente anunciada a todos os povos, todos os povos, todas as nações, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações. Paulo exercia sua vocação anunciando Jesus e testemunhando do evangelho por onde ele passava. Ele tinha esta responsabilidade, essa incumbência, né, de anunciar o evangelho onde ele estava, onde ele chegava, né, trabalhando, né, fazendo sua tenda para ter seu sustento, né, às vezes recebendo bênção, oferta dos irmãos. E Paulo vai nos ensinar: digno é o obreiro do seu salário, aquele que se dedica exclusivamente à obra missionária, à causa do Senhor. Mas, como cada um de nós somos missionários, onde estivermos, onde chegarmos, onde formos, onde estamos indo, nós somos missionários também. Ninguém está isento desta responsabilidade, né? Paulo exercia sua vocação anunciando Jesus e testemunhando do Evangelho por onde Deus o enviava, né? Então, somos todos vocacionados para servir a Cristo, com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome do Senhor, Deus Pai, né? Então, o propósito da igreja é anunciar o Evangelho, a salvação do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Podemos exercer uma atividade profissional em nossa área profissional, sim. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, né? Seja por meio de um negócio próprio, servindo em outras corporações, né? Não importa. O campo missionário é lugar para cada um de nós, para todos nós, né? Quer missionários tradicionais que vivam integralmente para plantar igreja, quer profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. Todos nós somos missionários e fomos chamados para fazer missões, né? Deus está chamando cada vez mais profissionais para que leve a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente entre os povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta, né? Nem todos que se sentem atraídos a fazer tendas são qualificados para a tarefa. Por isso é preciso ter cuidado. Olha a questão do preparo, né? Muitas vezes se chegará a um país onde o cristianismo é fechado, onde é proibido anunciar Jesus. E aí? Então, se o cristão, se ele não tem um preparo, um treinamento, como é que ele vai lidar com essa situação? A oportunidade está ali. Como ele vai lidar com isto? Então, existe toda uma situação que precisa ser analisada, mas é cristão, é discípulo. E Deus deu esta oportunidade de chegar a este lugar. Vamos fazer a diferença e anunciar o reino de Deus. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Aí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, né? Acompanhando de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Então, a oportunidade, se não chegou ainda para você, chegará. Esteja preparado. E aproveite a oportunidade que Deus te dá de ser testemunho e fazer a diferença nesta geração para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.